Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com carinho redobrado. Redobrado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sexta-feira, pílula especial de sexta, né? Chegando mais um final de semana, luz e paz para você, para o seu coração, para a sua vida. E lembrando, você já está sabendo, hoje à noite nós vamos ter um bate-papo descontraído, gostoso, sobre, olha o tema, hein? Vida, felicidade e prosperidade. 8 horas da noite, vai ser no nosso Instagram e no nosso canal oficial do YouTube. Então, se prepara para a gente aproveitar a nossa sexta-feira de maneira mega positiva, falando de temas maravilhosos. Estou te esperando mais tarde, hein? Gente, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto muito pertinente à vida de todos nós, que interfere na nossa saúde física e, consequentemente, interfere, no meu ponto de vista, pelo menos, ainda mais na saúde espiritual: o jejum. Comer demais ou comer de menos. Essa questão da nossa relação com a alimentação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bem, nós ouvimos falar no Evangelho, e Jesus fala sobre isso, que existem determinadas classes de espíritos. Ele fala isso em relação aos discípulos, que só podem ser tocadas, né, com muito jejum e oração. Naquele contexto, vamos só contextualizar, Jesus se referia a uma questão desobsessiva importante, e é óbvio que ele falava do contexto em especial do jejum moral, né, que é a abstinência de uma vida negativa, né, uma abstinência de uma mente negativa e uma plenitude de uma alma abundante, de paz, de luz, de alegria, de fé, né, de uma congruência, para que os discípulos, que era o contexto da época, pudessem, né, afastar aquelas energias negativas, tendo essa autoridade moral. Então ele falava do jejum e da oração. Entretanto, o jejum no decorrer da história sempre foi utilizado como uma forma extraordinária de conexão espiritual. Então, a ausência do alimento durante um determinado tempo está totalmente associada não a passar fome, mas sim a ter a condição de poder espiritualmente, pelo fato do corpo estar trabalhando menos, tendo que digerir alimentos, a gente fica menos letárgico, ter essa condição de conexão mais profunda com Deus. E assim ainda é em diversas tradições: se jejua 24 horas, alguns 48 horas, de uma maneira tranquila, sem que isso cause prejuízo a quem quer que seja, né? Em algumas tradições há jejuns até mais longos, de 7, 8, 10 dias, a pessoa não come, ela bebe água, né? Bebe líquidos, tem até jejuns mais radicais, mas aí eu acho que já definitivamente não é o caso, mas com esse objetivo, né, de ficar fisicamente, digamos, limpo, para facilitar a clareza da mente. Bem, pessoalmente eu já tive algumas experiências com jejum. Eu sou fã incondicional de jejum, né? Do ponto de vista espiritual, já fiz jejum algumas vezes, já participei de retiros espirituais em que eu jejuei. E, lógico, na primeira vez a gente fica meio assustado: eu vou ficar sem comer, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Nada, acontece nada, pelo menos nada de ruim, né? Pelo contrário, o corpo, claro, ele precisa de um tempo para se adaptar, mas depois que ele se adapta, você fica sem fome, o seu corpo fica leve, tranquilo, e realmente, para meditação, para o contato, né, com as coisas sagradas, é uma ferramenta incrível, maravilhosa. E hoje em dia eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu vejo como o assunto do jejum tem voltado, né, às fontes de debate, não necessariamente como um jejum mais radical, e eu nem estou aconselhando isso aqui, tá? Eu estou falando do assunto. Não estou aconselhando ninguém parar de comer ou ficar 1, 2, 3 dias sem comer. Não, nada disso. Vamos deixar isso bem claro. Mas não é disso que se trata essa pílula, não. Mas hoje em dia a ciência tem voltado a falar muito intensamente do jejum como uma forma maravilhosa de ajudar o nosso corpo a se purificar, né? E jejuns intermitentes, jejuns muito mais fáceis de serem feitos. O que acontece, gente? É considerado jejum a partir de 12 horas sem comer. Então, se você levar em consideração que você comeu 8 da noite, só vai se alimentar, né, a partir de 8 horas da manhã, você está em jejum de 12 horas. Então, veja que não é nada complicado, não é nada do outro mundo. E os jejuns começam a ser extremamente eficazes para o corpo, né? Leva o corpo a entrar numa fase de cetose, que é a queima de gordura, leva o corpo a entrar numa fase maravilhosa de limpeza dos restos das nossas células, gerando o que eles chamam de autofagia celular. Inclusive acabou gerando, né, um prêmio Nobel para um pesquisador que falou muito sobre isso há 2 anos atrás.
e tem um benefício enorme para todos nós. Então hoje tem sido utilizado muito o jejum do ponto de vista físico para melhorar a saúde, principalmente o intermitente de 16/8, porque melhora muito a qualidade da saúde e também para a questão espiritual. E é por isso que eu estou tocando isso aqui. Esse de 16/8 hoje eu faço, já há algum tempo eu amo esse jejum. Então você fica numa janela, né, de alimentação de 8 horas. Então normalmente eu faço isso, entre 6 da tarde e 8 da noite eu paro de comer e só vou me alimentar dependendo do horário, né, 11 horas da manhã no dia seguinte, meio-dia, 1 hora. E é uma maravilha. Minha saúde, né, física, quem me acompanha sabe, melhorou 1.200%, não é nem 1.000%. Né? Fisicamente, todos os exames que eu fiz estão muito melhores. Inclusive, para as minhas meditações da rotina de poder, logo pela manhã, melhorou muito. Então hoje eu estou vindo aqui exatamente para poder falar para vocês que existe uma forma, não quer dizer que você tem que fazer, mas para quem gosta do assunto, quem se sente conectado com esse tipo de assunto, que existe uma forma de você juntar os dois. Né? Você ter tanto um benefício físico, que faça bem para o seu corpo, e espiritual de uma maneira leve, nada radical, que é o jejum intermitente. Se você achar que o jejum de 16 horas é muito forte para você começar, começa com o de 12, que é uma coisa que a gente praticamente já faz muitas vezes, né? E depois você aumenta para o de 14, e vai aumentando. Pesquisa mais sobre esse assunto. Né? É lógico que ninguém deve fazer jejum sem conversar com o médico, caso você tenha tomado um remédio controlado, ou tenha algum tipo de questões específicas, claro que você deve conversar com o seu médico. Mas pessoas que se sintam mais à vontade, confortáveis com esse tema, então talvez possam experimentar, né, dentro de uma linha de equilíbrio, como que isso funcionaria para você, né? Meditar em jejum assim que você acordar, ter oportunidade de fazer caminhadas em jejum, fazer suas leituras espirituais em jejum, sendo que você não vai precisar ficar 1 dia, 2, 3 sem comer, são só algumas horas, isso contando o tempo do sono, né, gente? Então, para a maioria das pessoas, com certeza é algo possível, e você só não faz porque você não experimentou ainda. Na hora que você experimentar isso uma semana e ver os benefícios no corpo e na alma, você vai perceber que maravilha que é, tá bom? Eu espero que esse tema tenha te ajudado. Quem não parou para pensar nisso, pelo menos pare para pesquisar mais. E aqueles que estavam em dúvida se vale a pena começar, pelo menos tenta. Quem sabe nesse final de semana. Depois você manda e-mail para a gente aqui contando, viu? Aí isso é muito legal, tá bem? E hoje à noite, 8 da noite, a gente pode tocar nesse assunto. Nosso bate-papo é aberto para responder as perguntas que vocês quiserem sobre vida, prosperidade, felicidade. Vou estar lá disponível às 8 da noite. Vai ser uma sexta-feira gostosíssima. Não vejo a hora da gente se reencontrar daqui a pouquinho, tá bom? Lembrando, nossos canais do YouTube e do Instagram, a partir de 7h55, 19h55, eles já vão estar abertos lá para que a gente possa estar juntinhos. Um beijo grande, luz e paz, que Deus te abençoe e que você possa continuar nos ajudando aí a compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Lembrando que além do jejum moral, que a gente precisa fazer como Jesus nos falava e da oração, para crescermos espiritualmente, a gente pode também cuidar melhor do nosso corpo, para potencializar a saúde física e também espiritual. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.